Gente, é o seguinte, nós lembramos do caso daquele menino lá do iate que morreu, chegou morto já ao hospital da Zona Norte de Teresina, né? Houve o desespero dos pais, aquela notícia que todos nós acompanhamos com muita tristeza. A família se resguardou ao direito de não divulgar a causa da morte do menino. Nos bastidores circula muito a informação de que aquela criança, o Francisco Felipe, foi vítima de uma cardiomiopatia hipertrófica. E o que é essa doença? Como ela pode ser diagnosticada? Então, nós convidamos o doutor Elisiário, mesmo não tendo a certeza exata, mas se comenta muito nos bastidores de que essa teria sido a causa, a gente resolveu explicar porque já coloca aí os pais numa situação de alerta, né? Principalmente porque na infância, como foi o caso dele, essa doença pode realmente se manifestar em momentos fatais, né, doutor Elisiário? Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectador da TV Cidade Verde. É uma doença que o senhor dizia nem é a das cardiomiopatias, acho que é a mais frequente, né? A hipertrófica. É a doença genética mais comum de origem cardíaca. A cada 1000 nascimentos você tem 2 crianças, você tem 2 nascimentos com pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica. Então, vamos explicar como é que o coração doente pode ser identificado a partir de alguns exames, por exemplo, como o ecocardiograma, acho que é um exame de referência para isso, né, doutor? Ouro. Para o telespectador entender, o coração é um músculo. Nós temos 4 cavidades, nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. A circulação do lado direito, ela não se comunica com a circulação do lado esquerdo. Então, nós temos 2 ventrículos, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Separando cada um deles, nós temos essa banda muscular, nós temos esse septo, que nós denominamos de septo interventricular. O que é que acontece? É uma doença de mutação genética na qual ocorre um desarranjo de fibra muscular. Então, o coração sofre, para o telespectador entender, um engrossamento, que nós chamamos de hipertrofia. Fica mais espesso, Ele né? fica mais espesso, que pode ser concêntrica, pode ser a parede posterior do ventrículo esquerdo, juntamente com o septo. Por outro lado, existe um outro tipo de cardiomiopatia hipertrófica, na qual somente o septo interventricular ele fica hipertrófico, ele cresce. E muitas vezes esse crescimento é tamanho que diminui muito a cavidade do ventrículo esquerdo e que no momento da ejeção faz com que haja uma dificuldade do esvaziamento sanguíneo. Então, o sangue que está no ventrículo esquerdo, que tem que ser ejetado pela aorta, ele vai ter essa dificuldade. Então, o que é que isto vai acontecer? Vai diminuir o fluxo sanguíneo nas coronárias, podendo provocar dor no peito, infarto. Daí porque a cardiomiopatia hipertrófica é a causa mais comum de morte súbita em pacientes menores do que 35 anos. Esse desarranjo de fibra muscular vai ocasionar arritmias cardíacas também, que é outro grande fator de mortalidade nestes pacientes. Essa diminuição desse fluxo sanguíneo pela parede da aorta, no momento dessa contração que está vigorosa, pode diminuir, o indivíduo pode ter pré-síncope, que é o desmaio, ou pré-síncope. E muitas vezes você tem a forma chamada não obstrutiva, ou seja, o septo ele é hipertrófico, a parede posterior ela é hipertrófica, mas não obstrui. E às vezes o paciente evolui assintomático durante toda a vida dele. Então vamos falar um pouco sobre a sintomatologia disso, porque, por exemplo, quando a gente quer evitar que um problema como esse, que a pessoa já nasce com ele, né, doutor Elisiário? Já nasce. Evolua para um caso de uma fatalidade, por exemplo, na hora de uma atividade física intensa, pode passar para a próxima foto que a gente explica mais ou menos a mesma coisa. Na hora de uma atividade física intensa, um infarto, uma obstrução maior pode acontecer, provocando a morte. Sem dúvida, e quanto mais precoce ocorrer a manifestação dos sintomas, mais grave. Quais são os sintomas? Os sintomas nós temos dispneia, que é a falta de ar, cansaço, fadiga muscular e, principalmente, Nádia, que isto se intensifica aos esforços. E, por vezes, nos casos de cardiomiopatia hipertrófica com padrão obstrutivo importante, você pode ter, inclusive, angina do peito, que é aquela dor. Então, o pai ou a mãe que tem filhos, crianças ou adolescentes que manifestem esses sintomas e que os mesmos se exacerbam durante a atividade física, essa criança tem que ser levada imediatamente ao cardiologista, que no momento de uma simples ausculta cardíaca, ele pode diagnosticar por este fator obstrutivo, um sopro cardíaco, isso na ausculta é facilmente identificável. Um simples eletrocardiograma já me dá
uma pista muito importante que se trata de cardiomiopatia hipertrófica, mas o exame padrão ouro que nós temos que realizar é um exame de fácil acesso, baixo custo, é o ecodopplercardiograma, que do momento que você faz o diagnóstico, essa criança ou este adolescente, ele tem que ser retirado imediatamente de atividades físicas competitivas. Tem cura, doutor, para isso? Ou apenas um tratamento e observação? Na verdade, não tem cura. É uma doença que nós temos tratamento, mas não temos cura. O tratamento ele consiste de medicamentos, você pode utilizar. Nos casos em que o septo é muito hipertrófico, você pode retirar uma parte dessa hipertrofia, diminuir a espessura. Você pode, inclusive, fazer por cateterismo, uma alcoolização, uma esclerose da artéria que irriga esse septo, você faz o que nós denominamos, de maneira paradoxal, um infarto terapêutico para diminuir a contratilidade. E quando mesmo sobrevivente de morte súbita, ou seja, ele teve uma arritmia, que teve uma parada, foi desfibrilado, ou ele tem uma arritmia grave, nestes pacientes nós temos que colocar um desfibrilador implantável, que é um aparelho semelhante ao marca-passo, que fica conectado para que, se o mesmo tem uma arritmia, esse desfibrilador possa atuar e possa reverter. Recuperar rapidamente. Bom, está aqui então as explicações extremamente didáticas do Dr. Elisiário Júnior, que esteve com a gente hoje falando sobre cardiomiopatia hipertrófica. O importante é que, se algum caso na família é diagnosticado, como há uma herança genética forte, que outras pessoas próximas tenham que ser investigadas também para evitar que o pior aconteça. Doutor, muito obrigada. Mais tarde você pode, inclusive, rever esse vídeo do Dr. Elisiário lá no CV Play. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Até a próxima. Até a próxima.